Viva! Sejam todos bem-vindos ao último episódio do Canto do Porto de 2025. Eu sou o Pedro Fragoso e estou aqui no 00 com o Paulo Silva. Olá, Silva. Então, Pedro, viva. Tudo bem? Natal foi bom? Natal foi bom. Espero que o teu também tenha sido bom. Foi ótimo. Não me lembro muito bem, mas acho que foi bem. Então foi bom. Espero que o vosso, dos nossos ouvintes também tenha sido. Quero mandar aqui um abraço especial para o Lamas, ele que tem um podcast e que nos enviou uma mensagem muito, muito especial. Nós lemos as vossas mensagens também no YouTube e noutras plataformas. Obrigado por isso e obrigado por nos continuarem a ouvir. Espero que tenham todos um bom ano. Fica já esses votos para 2026. Neste episódio vamos falar de muita coisa, porque temos um balanço de um ano bastante especial, digamos assim, porque foi um ano traumático a primeira parte e depois podemos falar desta segunda parte em que já estivemos aqui a falar muito nos últimos episódios. Um ano bom, mas neste episódio também temos ainda para analisar 2 jogos, porque o Porto foi vencer a Alverca e venceu em casa ontem, dia 29, estamos a gravar dia 30, o Vilafranquense, o AVS, alguma coisa, venceu por 2-0, vamos falar destes 2 jogos, mas também temos ainda renovações para falar, contratações para comentar, possível mercado. Temos um programa recheado então de boas coisas para falar sobre o Futebol Clube do Porto. Silva, vamos começar por Alverca, até para irmos um bocadinho mais atrás. Uma vitória por 3-0, já foi há bastante tempo, porque o Porto de repente esteve uma semana sem jogar praticamente, depois daquela avalanche de jogos na primeira metade de dezembro. Uma vitória confortável em Alverca. 3-0, Borja Sainz foi o que se destacou nesse jogo, mas eu diria que aquele momento do jogo, há vários momentos do jogo, porque eu gosto muito do primeiro golo. O terceiro golo, os 2 Borja Sainz são muito bons, cada um à sua medida, não é? Porque há um enaltecimento de uma jogada coletiva em que até o próprio Samu festeja o golo quando percebe que o Borja Sainz conclui a jogada em golo e festeja de forma bastante efusiva, percebendo que aquilo tinha sido um grande golo coletivo. O terceiro golo do jogo, o Borja Sainz também é um excelente gesto técnico, mas há um momento decisivo que é a dupla defesa de Diogo Costa naquele jogo ainda com 1-0, que foi muito importante para segurar mais uma clean sheet, mais um jogo sem sofrer golos. O Porto está perto de terminar a primeira volta, falta um jogo e tem apenas 4 golos sofridos. Não é o melhor registro de sempre às 16 jornadas do Porto, porque com Artur Jorge em 90-91 fez 16 jogos e sofreu 1 golo apenas, mas 3 ou 4 empates a zeros, e nesse golo sofrido resultou em derrota, salvo erro na Madeira. Por isso, mas é uma primeira parte de campeonato até agora incrível e, sim, obviamente, esse jogo em Alverca para dizeres o que te apetecer. Antes da Alverca, se nós descontarmos autogolos, quantos golos é que sofremos, Pedro? Tu sabes isto, em 4 destes 4 golos na Liga, sim. Quem é que nos marcou 4 golos na Liga? Ora, então, sofremos um em Alvalade, fomos nós que marcamos. Sofremos um golo que o Bednarek, já não sei contra quem, corta a bola e depois leva com Moreirense. A bola e Moreirense. Exatamente. Portanto, já só sofremos 2 golos. 2 golos. Depois haverá, não sei agora, mas podes continuar a falar e eu vou ver essa lista. É capaz de ser interessante. Quanto à Alverca, eu acho que é um jogo competente. Borja teve muito bem e eu lembrava-me do que nós fomos falando nos primeiros episódios do Canto sobre o jogador, e tu dizias na altura com razão que te parecia que lhe faltava ali golo, que era uma coisa que ele trazia e bom, entretanto parece que destapou. Infelizmente depois o jogo acaba com essa nota de que ele se perdeu o jogador para o jogo seguinte, né, por causa de um quinto amarelo. Mas acho sobretudo que é um jogo muito sólido, numa deslocação que podia ser difícil, até porque o Alverca vinha a jogar benzinho. Vinha a jogar benzinho e tem jogadores muito interessantes. E acho que transformamos o jogo e esse vai ser o mote das análises do meu lado para hoje. Transformamos o jogo numa coisa bastante tranquila até. Tu que, eu sei, és uma pessoa que não vê os jogos com tanta tranquilidade assim,
não estás assim tão otimista, não partilhas disto. Por exemplo, a Alverca. Estiveste verdadeiramente preocupado em alguma altura? Nunca, não. É uma sensação que nos últimos, mesmo com Sérgio Conceição, no reinado de Sérgio Conceição, nunca houve, pode haver ali um ano ou outro, ou momentos de épocas em que havia essa tranquilidade. Sim, o ano de Vitinha. A partir de Vitinha, não é? A partir de Vitinha, claro, mesmo 17 e 18 não havia essa tranquilidade, mas esta tranquilidade havia com Vítor Pereira, com Vilas Boas, obviamente. No tempo de Mourinho também havia essa tranquilidade. Com Jesualdo não havia tanto, porque havia alguma irregularidade, alguma inconstância exibicional, diria. Também são 4 anos, foram... Sim, certo, são muitos. São muitos, mas esta tranquilidade sim, ou seja, momento aqui, momento ali vai acontecer o gol. Deixa-me só dizer, porque estava aqui o Renato ali a confirmar, os outros 2 golos foram o do Estrela, da Amadora, no Dragão, portanto um gol normal, vamos dizer assim, porque é de bola corrida, e há o gol do Braga, Vítor Gomes, no tal carambola no canto. Pois foi. Bolas. Sofremos o dobro dos golos que Artur Jorge. Exatamente. Sim, mas isso é curioso, esta tranquilidade, porque e às vezes nota-se isso na bancada, não sei se na tua se nota, na minha nota-se, às vezes o que me irrita profundamente, que começa-se a tornar aborrecido. As pessoas depois aborrecem-se e ficam-se, como assim? Não esmagámos por 142-0 e não quisemos ir atrás do resultado, porque ninguém está muito preocupado se nós vamos acabar nos últimos 5 minutos a tirar bolas para dentro da área ou com aquela sofreguidão que, por exemplo, tinha o Porto de Sérgio Conceição, não é? Sim. Que é atrás do terceiro e do quarto e do quinto, e às vezes era para ser 5-4, coisa que o valha, que agora de facto não existe. Não existe. E eu acho que essa é a marca de Alverca. Já falamos do AVS, Vila Franquense. Já falamos do Vila Franquense. Sim. Mas em Alverca, lá está, numa deslocação, num campo que não é fácil, até pelo campo, que é francamente mau, me deixou muito contente, me vem deixando muito contente esta sensação de que é muito sólido. E às vezes as coisas nem estão a correr muito bem, mas essa tranquilidade que eu penso que passa para nós e que existe na própria equipa. Isso é novo. Também já agora vou pegar nisto, e já pegando também no jogo de ontem, mas não notaste que ontem a primeira parte, chegando 0-0 ao intervalo, a exibição foi fraquinha do Porto na primeira parte. Poderemos analisar se foi devido à postura demasiado defensiva do adversário ou não, mas não notaste alguma precipitação, ou seja, não houve esse... Não é que eu estivesse preocupado ao intervalo, mas de facto ir à noite a uma segunda-feira frio, ir 48 mil pessoas, e mesmo assim o espetáculo não foi nada de especial naquela primeira parte. Na segunda também não foi por aí além, mas foi um bocadinho melhor. Mas na primeira parte não achas que não há uma legitimidade para pelo menos dizer assim, porra, caramba, até porque nós temos uma bitola que é o Sporting, que tem muito mais golos marcados que nós, muito menos pontos que nós também, 5, e isso faz toda a diferença, claro, mas que é... I made my choice. Certo, mas não, sem dúvida, mas pelo menos é aquela bitola que se calhar acredito que esteja na cabeça de alguns adeptos, que é, mas se eles conseguem, nós também conseguimos. Agora, nós não somos tão fortes no último terço como, por exemplo, é o Sporting. Eu acho que isso é, mas somos muito mais fortes coletivamente e principalmente no setor defensivo. Eu acho que nem é um dos nossos objetivos. Sequer. Pois. Eu acho que este equilíbrio que é o grande objetivo e acho que é plenamente conseguido. E eu percebo, para já, acho que os adeptos têm legitimidade para dizerem o que quiserem e protestarem com o que lhes apetecer na altura, porque têm. Pronto, são os únicos que estão ali por pura paixão e ainda pagam. Portanto, está tudo bem. A questão não é essa. A questão é que este marasmo, este bom marasmo, entre aspas, nos leva precisamente a isto. Então, mas porquê que nós... eu ouvia ou lia, logo a seguir ao jogo de ontem, alguém a dizer, ouvi, vinha no caminho do estádio para o carro e alguém atrás de mim na turba, e a dizer, não percebo porque é que nós contra estas equipas da treta estamos aqui a gerir, o Sporting vai para cima deles e faz 4 golos e... porque não é esse o nosso registro. Claramente não é esse o nosso registro. Eu acho que Farioli prefere ganhar por 2-0 mantendo
perfeitamente o equilíbrio da equipa em todos os momentos, do que fazer mais 2 golos, dando oportunidades a que o adversário reentre, por exemplo, no jogo. Para te dizer o quê? Que não tenho nada contra isso, porque isso também nos leva ao 3-0 em Alverca, e ontem o jogo com o Vila Franquense podiam ter sido 5 tranquilamente, incluindo a tua primeira parte, que era a questão que tu me estavas a levantar. Eu nunca estive preocupado, como tu, na verdade, e pareceu-me que cheirou sempre a goleada, mesmo na primeira parte. Há alguma precipitação, há alguns lances que nós podíamos ter concluído com mais calma e provavelmente tínhamos ido para intervalo a ganhar por 2-0 e tínhamos feito mais 2 ou 3 golos na segunda parte, ou se calhar tinha ficado 2-0 na mesma. Mas passou-me imediatamente, apesar da exibição não ser estelar, mas aqui também, e ao contrário do meu povo, eu também acho que quase nunca foi. É sempre muito equilibrada. Nunca é estelar, nunca é muito má, tirando algumas exceções para um lado e para o outro, mas é muito consistente, é muito competitiva. E ontem, num jogo que até tinha uma carga psicológica elevada por causa do escorreganço da vitória do Benfica em Braga, não é? Exato. Por causa disso, dessa vitória que lhes rendeu um ponto inteiro, até por aí havia alguma pressão, sobretudo para nós adeptos, não é? Que vamos deixá-los a 10, eles estão fora desta disputa. Alguma pressão porque o Sporting tinha ganho, obviamente, e portanto também não podíamos perder pontos, era o último classificado, e não estar a ganhar por 6 no primeiro quarto de hora já nos deixa, isto se calhar... Pois, porque o meu medo mas não aconteceu, foi sempre muito... Eu estive sempre à espera do gol. Sim, e não, obviamente não estava à espera daquele gol, mas... Sim, já lá vou esse gol, mas obviamente que sentia-se que era preciso marcar golo o mais rápido possível para... Às vezes não acontece. E às vezes não acontece. Mas também não notei um relaxar dos jogadores. Ou seja, notei que os jogadores estavam mais precipitados, mas não notei falta de entrega, porque nestes jogos e nestas alturas do ano é sempre muito difícil manter a concentração. Quer dizer, estamos a falar de miúdos, Natal, Ano Novo, quer dizer, quer se queira, quer não, a cabeça mexe sempre, é difícil ter o foco sempre, e estamos a falar do último classificado, era muito fácil os jogadores deslumbrarem-se. Eu acho que não aconteceu isso, acho que foi um bocadinho de falta de ideias, e lá está, e dentro desse plano que Farioli tem sempre muito rigoroso, sempre com aquela ideia mais fixa, e os jogadores sabem que não têm assim tanto espaço para, não digo para criatividade, mas para mudar o plano, apesar de ontem por isso ontem se bateu se calhar o recorde de cruzamentos do Porto, em jogos do Porto. Eu acho que o Porto ontem bateu o seu próprio recorde desta época de cruzamentos. A certa altura insistiu-se muito. O Froholt foi o único que beneficiou de um bom cruzamento, e já eu acho que foi contra o Malmo, que falhou dois golos cantados, assim, em que se tivesse sido outro jogador a cabecear aquela bola, certamente que as bolas tinham entrado. Tem de melhorar isso. Também o moço. É treinar o cabeceamento do moço. Mas vamos ao golo. O golo do Samu é um golo que... Antes disso... Diz. De acordo contigo, não houve relaxamento. E também não houve o inverso. Ou seja, também não nos enervámos. Não, exato. Não nos tornámos sôfregos. Não fomos sôfregos. Mantivemos exatamente o processo. Certo que marcámos um golo logo no início da segunda parte, mas também me pareceu claro que aqueles 2 minutos antes do golo, o plano era o mesmo e a equipa vinha igual, absolutamente confiante. E nota-se que os jogadores estão confiantes no processo, e há uma sintonia perfeita. Para já, eu acho que já vamos ao balanço, acho que é a grande vitória de Farioli. Acho que ele deve ficar muito contente com isso, e eu fico muito contente com isso, porque era algo que andava arredado do Porto há muitos anos. Vítor Pereira, talvez. Sim. Vamos ao golo, porque o golo é um golo que, provocando Luís Rocha Rodrigues, um golo que destoa na qualidade, mas obviamente é um belo gesto técnico de Samu a desbloquear um jogo. Há bocado falávamos dos gestos técnicos em Alverca. Aquele primeiro golo em Alverca eu acho que continua a ser, foi o golo que eu festejei. Sabes, quando está ali e vemos uma grande jogada, pode não ser o gesto técnico do golaço do Borja Sainz, mas aquilo sentiu-se. Lembro-me de alguns golos assim em 21-22 com
com aqueles jogos, Então, aqueles golos que passam por todos, não é? Tens um lance que o PP chuta ao lado, Sim, que daria quase sim, é verdade. um gol Na segunda parte, também. PP, que à esquerda, comentávamos isso ainda antes de gravar o programa ontem, fez um belíssimo jogo, não sei se o melhor da sua temporada, ele que até começou bastante bem, mas depois com a lesão baixa de nível. Começou em Alverca jogou Borja, portanto ele começou um outro jogo à esquerda também, e também foi um excelente jogo. Eu acho que ele de facto rende mais à esquerda, não sei se porque se sente mais à vontade, que é o seu lugar de origem, por assim dizer. Ele quando chegou era o substituto de Luís Dias, né? Pois. Portanto, para ali, mas claramente, e creio que não será só coincidência já, ele quando joga à esquerda joga mais, joga melhor. Embora também não tenha estado mal depois ontem à direita, mas apagou-se um bocadinho. Sim, o jogo também se foi apagando. Mas como é que viste, por exemplo, também, não só o gol, mas depois o Porto resolve cedo o jogo, faz o 2-0. Depois as substituições, isto é uma coisa também, uma marca de Farioli, ele também já admitiu claramente na conferência de imprensa que, não digo que ele planeia as substituições, está certinho, direitinho. Eu acho que ele tem alarmes no relógio. Tirar uma hora. Tirar uma hora, pôr o Gabri, tirar isto, pôr aquilo. Porque ontem o jogo se calhar até estava a pedir os últimos 30 minutos com 1 hora e Gabri, não é? Porque o adversário vilafranquense, quer dizer, 80 minutos, depois já vamos falar do treinador, 80 minutos a levar 2-0 no Dragão, 5-4-1, bloco baixo, linhas compactas. Por amor de Deus. Sim, e nós continuaremos aqui, pelo menos nós os dois, e todos os convidados que por cá passarem, porque é condição para cá virem, não é? Continuaremos à espera de ver Mora, minutos. Mora e Gabri. Já fomos tendo alguns, mas muito poucos. Mas eu acho que Farioli não. He doesn't fucking care. Ele não quer saber. Sim, ele gera. Há treinadores que gerem o plantel pelos jogos. Jogas este, tu jogas o próximo, o outro joga aquele. Farioli gera no jogo. Sim. Tu jogas 1 hora, tu jogas meia hora, se calhar nos Açores vai jogar Gabri 1 hora, meia hora. Ele gera assim. Nada contra até ver. E por isso acho que ele planeia mesmo e sais. Claramente o jogo pedia que Mora ficasse mais uns minutos, claro. Até porque ele estava a crescer, estava a ganhar mais espaço. Calma, está na hora de sair. E a troca dos laterais. Quanto ao golo, bom golo, preocupante. E eu explico-te porquê. Porque aquilo não é propriamente, e se calhar estavas à espera que, como veem, não é como veem. Samu tem melhorado em muitos aspectos. Uhum. Tudo bem. Mas eu não quero que o Samu pense que aqueles são os golos que se esperam dele. Porque não são. Não são de tudo. E eu espero que ele segure aquela bola com o central nas costas, rode e faça golo, e não que o finte e depois não deixe o Mora claramente em melhor situação para concluir a jogada, porque ele merecia que fosse dele, mas eu não espero que toques de bola por trás das pernas e chicoelinas e bicicletas sejam a marca registada do Samu. Eu espero que o golo seja, que a potência que ele tem, o faro de golo, a capacidade física para explorar a profundidade, para massacrar a defesa, seja. Eu não quero, e até porque houve outro lance na segunda parte, depois do golo, em que ele faz um movimento típico, faz a diagonal e fica com a defesa pela frente, tem que vir um bocadinho mais para dentro, e ele tenta outra vez fazer um bonito, e ali perdeu a bola. E vai perder muitas vezes. Não é isso. Não é isso, rapaz. É um grande golo, ainda bem que ele marcou, mas espero que ele tenha a cabeça no sítio e perceba claramente que ele não ficou, nem se espera que seja, nem deve ser, porque não é aí que ele vai ser um jogador de topo, nível mundial, que eu acho que vai. Continuo a achar que vai, mas não é por essas características, não é por fazer o que Mora faz que Samu lá vai. Portanto, por aí, um bocadinho preocupante, oxalá não lhe suba a cabeça. Eu à espera que viesse aqui mais cheerleader, mas... mas em todos os aspectos, arranja-me uns pompons que eu faço isso, mas
Cuidado. Vamos aproveitar, há pouco estávamos a falar do adversário de ontem, da postura, para irmos à primeira rubrica deste episódio, à figura da semana. Já falamos mais um bocadinho sobre isso. Porquê? Porque o Silva quer falar sobre o João Henriques, treinador da agremiação, que ontem visitou o Estado do Dragão. Por AFS. AFS. Sim. João Henriques, porque a figura João da Henriques semana. é a minha figura da semana. João Henriques, eu para já acho que o João Henriques tem um problema, eu não sei se ele gosta pouco ou muito do Porto. É uma delas, porque esta linha fina entre o amor e o ódio serve para todas as facetas da nossa vida, portanto se calhar, não sei, mas acho que ele tem ali um azedume qualquer. E achei muito curioso que logo na flash interview o João Henriques falou pouco do jogo e muito do árbitro. Espera, mas este rapaz veio aqui e perdeu porque o árbitro... E ele, quando eu pensei, pronto, ele agora vai deixar passar isso, não, ele esclareceu. Ele diz que o Aves fez uma boa primeira parte, well, because why not, e que depois foi retirado do jogo. E que ele não ia dizer porquê, porque toda a gente com fosse séria, intelectualmente séria, Honestidade intelectual. que ele devia ter, não é? Iria perceber, e ele não tinha 200 mil euros, agora, João, eu também não. Somos dois. Quando tiveres, se não te importas, é para a partilha, para dizer porque é que eles tinham sido retirados do jogo. E eu acho incrível que alguém que, como tu disseste, aos 80 minutos a perder 2-0, joga em bloco baixo 5-4-1, sendo que um está dentro do seu meio campo, obviamente, não é? Sim. Os 5 estão basicamente na pequena área e os 4 na meia-lua. E o Porto sem fazer uma pressão... Não, nada. Mas o jogo fariolinamente mais que resolvido. Sim, claro. Corram vocês. Quer dizer, o que é inteligente, mas corram vocês, que nós já fizemos a nossa parte. E obviamente João Henriques não fez a dele. Ou fez. Provavelmente a parte dele, a partir do segundo golo, foi poder ir fazer aquela figura para a conferência de imprensa. E isto logicamente, eu não vi o jogo do Rio Ave, mas duvido que o Rio Ave a perder por 2 ou 3, ou sofrer não sei quantos golos em poucos minutos, tenha defendido com 10 gajos em cima da área, que foi o que o João Henriques fez no Dragão. Nada contra. Mas depois de fazer uma conferência de imprensa em que atira para o exterior, para um terceiro elemento, a responsabilidade de não ter disputado o jogo, quando ele próprio abdicou de o disputar em todos os momentos, aliás, enquanto teve 0-0 não, estava a disputá-lo, efetivamente, a partir do momento em que se encontra a perder, não fez nada para que isso fosse diferente, mas podia ter tido sorte, e a perder por 2-0. Ele é retirado do jogo por si próprio. Porque em nenhuma altura procurou sequer voltar a entrar nesse jogo. E eu não consigo entender porque que estas pessoas fazem estas figuras. Se calhar estrategicamente isso é importante, e depois como isto tem muito lastro, porque todos os lagartos e lampiões, sportinguistas, como quiserem chamar, claramente vão atrás. Aliás, acho que descobriram um penalti ontem. Penalti ontem? Claro, então, mas nós não fomos goleados porque, enfim... Okay. Não me lembro. Sim, contra nós. Coisas, mistérios. Mas, se calhar é por ter lastro que depois sim, nós continuamos a ter... E é por isso, ponto final na figura da semana para mim, e era por isso que eu gostava que nós conseguíssemos convidar um dia Ian Castro. Pronto, porque pelo menos era um rapaz que era simpático falar com ele, porque nós temos que ensinar esta gente a ter menos medo, senão não passamos daqui. Alguém que de facto... Claramente João Henriques não vai passar dali. Sim, sabemos. E fica aqui os meus votos para que tenha o menor sucesso possível e que estes 4 pontos continuem perto disso, porque de facto também não faz falta nenhuma aquela instituição neste momento. Uma parte de 200 mil euros, sim, está tudo bem para mim. Está tudo perto, sim, mas não, é que ainda por cima aquela instituição e a forma como não há... Recomendo o artigo do José Manuel Ribeiro no domingo no Público sobre os adeptos, pegando por exemplo na morte de 3 clubes que
estão praticamente, não é que o Belenenses esteja morto, mas já caiu, já está a ser, foi ressuscitado e está a tentar voltar, mas o Boa Vista, o próprio Vitória Futebol Clube de Setúbal, clubes que tinham uma massa adepta muito assinalável e que e o ponto do José Manuel Ribeiro era esse, precisamente por serem esses, é que foram os primeiros a serem essas vítimas deste novo paradigma, mas isso dava outra conversa. Dá outra conversa, até porque depois tens exemplos ao contrário, não é? Tens Famalicão, tens... Sim, que ainda sobrevivem. Sim. Ou pelo menos claro. está a funcionar melhor, o próprio Santa Clara. Sim. Não sei. Certo. Acho que tem a ver com as pessoas mais do que com o modelo, claro. Não é? Certo. Quem é a tua figura da semana? Quem é a minha figura da semana? Eu escolhi o Diogo Costa, sei que foi a figura da semana também no último programa, que tu não estiveste cá, mas na altura o Pedro Ferreira, que esteve aí nessa cadeira, pedia a renovação. Pedia. Não, está impecável, porque ele pediu a renovação e o Porto fez a vontade e deram uma prenda de Natal não só ao Pedro, mas também aos portistas, com a renovação do Diogo Costa, que parece obviamente uma excelente notícia, apesar da baixa da cláusula de rescisão, mas mesmo assim dar 60 milhões por um guarda-redes atualmente parece-me que será sempre um valor justo para o que ele vale, mas o importante é a renovação até 2030, o Porto ter um guarda-redes de nível mundial que faz toda a diferença, como fez em Alverca. Ontem não jogou a segunda parte, antes de entrarmos para aqui lemos que não é que a lesão não é grave, apesar de eu estar super tranquilo com o Cláudio Ramos na maior parte das situações, mas Diogo Costa está de facto noutro patamar neste momento e é até pela forma de jogar da equipa. Exatamente. Sim, nota-se isso. É mais do que defender, não é? O Cláudio Ramos ontem notou-se nas 3-4 vezes que teve de agarrar a bola, notava-se logo aquela coisa da guarda-redes dos anos 90, que é pegar na bola, avançar quase até à linha para pôr a bola, tentar encontrar logo um espaço. O Diogo Costa não, o Diogo Costa recebe a bola, recolhe serenamente. Mesmo o jogo com os pés, nós temos 3 excelentes guarda-redes, entre os postos são todos muito bons, mas depois o Diogo tem esse diferencial claramente que o torna num guarda-redes de nível mundial, como tu disseste, provavelmente o melhor do mundo. Espero que não haja uma Sandra que agora também implique com isto, mas é-me indiferente. Provavelmente o melhor do mundo, e aquela dupla defesa em Alverca não é a primeira. Nós temos o Samu destacadíssimo como nosso melhor marcador, que é natural. Temos uma série de outros jogadores que têm golos, mas se calhar ao longo destes 16 jogos, e fica o desafio para ti, que és um homem que gosta disso, de percebermos quantos golos é que o Diogo já marcou também. Porque aquela defesa em Alverca é um golo, não é? Sim. Claramente. Teve momentos, o Porto tem momentos desses e o Diogo contribui sempre com... Este ano acho que ainda não defendeu um penalti, até porque nós, lá está, concedemos poucas investidas dos adversários na nossa área, mas... e temos os árbitros controlados também, não nos esqueçamos dessa parte, né? Penalti. É verdade. Continuando, e falamos da renovação, também foi uma forma de falarmos desta renovação. Não te percas, mas sobre a renovação, porque tu achas que, e normalmente acontece, há esta baixa da cláusula? É uma imposição do renovante ou... Sim. Não diria... Because why? Porquê? Não sei, certamente, se calhar o Diogo Costa, quer dizer, o Porto neste momento está numa fase positiva, mas é preciso não esquecer como é que o Porto estava há 6 meses, não é? Sim, isso pode facilitar a saída dele, o facto de ter menos 15 milhões na cláusula. Sim, são menos 15 milhões. Claramente, né? São menos 15 milhões. São 200 mil euros para o João. Eu também não tenho esses 15 milhões, mas obviamente que parece-me não digam facilitar, se bem que Vilas Boas também parece-me bastante bom anunciar, e se é para bater cláusulas, porque durante muitos anos o Porto
sempre teve alguém de quem vamos falar no final do episódio, mas a anterior direção sempre falava só sai pela cláusula, só sai pela cláusula, só sai pela cláusula, e depois nem pela cláusula saía, e depois as variantes de pagamento eram sempre muito pouco benéficas, diremos assim, a curto prazo para o Porto. Dizias, 60 milhões por um guarda-redes não... E há um valor para um guarda-redes, parece-me... De qualquer maneira, eu acho que o Diogo Costa já deu e continuará a dar ao Porto, e eu espero que ele fique o resto da carreira, mas isso espero sempre, não é? Também espero de uma hora, e acho que não vai acontecer. E do Samu? Também, Farioli também, não é? Mas é tal coisa. Sim. Dificilmente. Agora, acho que ele merece, se alguma vez quiser sair, se quiser mesmo sair, merece que o clube tenha isso em atenção também. E não, uma pessoa podemos... Mantendo, obviamente defendendo os nossos interesses, não é? Olha, vais e a gente ainda paga. É preciso lembrar o caso de Deco, não é? Na altura em que Pinto da Costa era muito hábil a negociar e a manobrar tudo que era transferências, quer de jogadores do plantel, quer para ir buscar os jogadores fora. Pinto da Costa convenceu o Deco que ficar mais um ano para ser campeão europeu e depois sair, se calhar com um preço mais baixo, mas o Porto beneficiou muito com isso, e portanto é um bocado essa lógica de... Sim, também imagina que o Porto, como tu disseste aqui há uns episódios, o Porto agora embalava, durante 2 ou 3 anos fazia uma carreira e solidificava na Europa e fazia brilhantes carreiras europeias. Não é preciso ganhar, mas fazia grandes carreiras europeias. Obviamente que a cotação do Diogo Costa também subiria e poderia haver sempre um ou outro clube daquelas grandes que têm os sheiks por trás, que têm muitos dinheiro e que precisam de um guarda-redes na altura, e ele ainda terá anos suficientes para dar garantias. E eu acho que já todos os clubes perceberam que guarda-redes é que está ali, na verdade, portanto. É sempre uma posição complicada porque não é um extremo, não é um médio, ou seja, há uma posição muito específica que é preciso também haver um bocado de oportunidade para determinados clubes. Os clubes têm um grande guarda-redes. Sim. Não é? Portanto só há um lugar. E acho que também o Diogo Costa também não quer ir para qualquer lado, não é? Parece-me. Ou seja, eu acho que ele não quer ir para lado nenhum. Ou isso, não, sim, sim, mas ou seja, não é para ir para como se falou, para um Galatasaray da vida. Acho que só mesmo se o caminho, a trajetória que o Porto teve nos primeiros 6 meses deste ano de 2025 se deteriorasse e continuasse numa trajetória muito descendente e o clube... Sim, ou se ele quiser experimentar de facto outro campeonato em alguma altura. Sim, na Turquia experimentar uma carga fiscal diferente, acho que é basicamente isso que é atrativo na Turquia. Isso e implantes capilares, exatamente. Eu, por exemplo, passo muito tempo na Turquia, como podes reparar. Não? Sim. Eu para já acho que ainda não preciso muito. Mas íamos falar agora porque falámos da renovação, falar da contratação, que também foi um bocadinho, foi bastante surpreendente, né? Nunca pensei. Exato, acho que ninguém pensava. Tiago Silva, 41 anos, para mim, seguramente um dos 5 melhores, está seguramente um dos 5 melhores centrais do século XXI. Claro que são sempre listas, é sempre subjetivo, aceito qualquer tipo de outra opinião, mas para mim é um dos melhores centrais deste século. Tiago Silva, Matias. Estava a tentar pensar. Quem é que disseste? Segundo? Matias. Quem é o Matias? Disse século XXI. Bolas. Estava a ver. Não, nem sim, mas há Sérgio Ramos, há até o Pepe que entra nisso. Ricardo Carvalho, se calhar, poderia entrar, mas não tenho a trajetória, mas acho que poderia entrar aí, mas é uma discussão interessante. O Kivior será do segundo quartel do século XXI, mas... É o Ricardo reencarnado. Tiago Silva, surpreendente, já nem falo da questão, mas isso fica mais para redes sociais, a forma como foi anunciado, parece-me, e do que se foi lendo e do que foi dando a conhecer na imprensa, bastante hábil por parte do Presidente a partir do momento em que Fabrício Romano soube que aquilo ia acontecer, portanto conseguiu ali manobrar para criar outro tipo de expectativa, apesar de no próprio dia as notícias terem começado a sair, não foi tão surpreendente como o Luke de Jong na altura, mas como é que fez a chegada do central brasileiro? Sabe-se que tem ambições de chegar de competir a alto nível para ir ao Mundial de 2026, sabe-se que tem como um dos objetivos é estar mais perto da família que vive em Londres, ele que no Chelsea foi campeão europeu precisamente no Dragão,
por acaso eu estava lá nesse jogo, no jogo contra o City, a final da Liga dos Campeões de 2021. Ele que também já tinha um passado ligado ao Futebol Clube do Porto, numa experiência algo traumática na equipa B no início deste século, mas 41 anos, o que é que pode acrescentar à equipa, tendo em conta aquela tal rotação, aquele tal pragmatismo de Farioli e aquele planeamento ao detalhe que ele parece ter, não só da equipa titular, das substituições e de todos os jogos. Eu acho que aquilo é um Excel. Sim, é um Excel. É que tu já jogaste? Sai. Não, mas eu vou marcar o penalti, não certamente interessa, certamente que não é o Lino Godinho que está no banco com o Excel, porque ele tem mais que fazer, porque é para ganhar todos os jogos um amarelo ou um vermelho, e ontem foi mais um amarelo para o Lino Godinho. Fica aqui o abraço. Eu acho que ele está aqui, vai bater um recorde também. Vai bater o recorde de Sérgio Conceição como membro da equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Bem, mas eu prometo que te responda tudo e tenho considerações e mais perguntas para te fazer, mas antes de qualquer coisa, e porque foi uma questão que surgiu na única rede social que eu tenho, e surgiu e estava a discutir isso com alguns outros elementos. A minha pergunta é: Central 41 anos, se para trazer Tiago Silva, por que não ficar com Pepe? Porque o Pepe não queria? Só? Bem, ou porque há aqui uma mudança, porque há uma lesão do Neumann? Eu acho que sim, há isso. É interessante, nunca tinha pensado Nem nisso. Eu. Não, porque assim, são dois momentos diferentes. Certo. São dois momentos diferentes. Com um lote de centrais depauperado por causa de uma lesão. E acho que não sei se agora podemos ver que foi um erro na altura prescindir de Pepe. Obviamente que não sabemos bem todos os detalhes internos do que é que foi pedido, mas eu acho que na altura Vilas Boas, apesar de ter escolhido Vítor Bruno, queria cortar um bocadinho também com... e portanto acho que a escolha de Vítor Bruno e estar lá Vítor Bruno pode ter pesado. Se fosse Farioli há 1 ano e meio, se calhar ele tinha escolhido ficar com o Pepe. Não sabemos. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo a 100%. Aliás, a única coisa em que discordo ligeiramente é na escolha de Vítor Bruno. Eu acho que a escolha de Vítor Bruno é o primeiro corte com o passado que o Presidente procura fazer. Ok. É que nem queremos mais ouvir falar disso, e acho que é por isso que o Pepe Sim. que o Pepe também não fica, e são momentos diferentes. Por acaso acho que, e aí concordo, acho que Farioli teria ficado com o Pepe. Acho que sim. Se pudesse, sim. Acho que passado 1 ano, obviamente que isso não iria acontecer, mas naquele momento, se fosse Farioli, eu acho que ele teria escolhido ficar com Pepe, porque precisava de alguém no balneário com aquelas características, etc. E achas então que Tiago Silva vem dar, não sei se vem dar essas características, mas fala-me de Tiago. O Tiago é um grande central, não é? Sim. Disseste tudo. Acho que continua a um nível razoável. Eu sigo com muita atenção o Campeonato Brasileiro. E o Cariocão, não é? O Cariocão. Ainda agora, recentemente, estive a ver o Cariocão, que é um tipo que joga a bola. Não sei, não faço ideia, mas acho que estava a jogar e era titular na sua equipa. Fez 42 jogos por aí, numa época, e no Brasil 40 jogos, o Fluminense creio que faz 70 jogos, ou algo semelhante a isso, e ele faz 40. Meia época. É quase meia época. Jogou meia épocazita. Fazem muitos jogos no Campeonato Estadual, depois no Brasileirão. Foi ao Mundial de Clubes, foram às meias finais, não é? Creio que foram às meias finais, o Fluminense, portanto, e ele é um dos... Não tive notícia dessa competição. Não soubeste nada dessa competição? Acho que houve uma equipa que empatou 4-4 contra uns egípcios, mas já vamos falar sobre isso. Jogo. Isso deve ter sido um jogo. Foi um jogo impressionante, sim. Fantástico avançado, que creio eu. Bem, então, Tiago, eu acho bem, quer dizer... Certo, precisamos de mais um central. Parece-me evidente que Farioli considera que Perpites tem que crescer ainda, e claramente ele não pode ser o patrão da defesa. Não acho que esteja no ADN de Kivior sê-lo também, no de Bednarek claramente está, e portanto a escolha acho que é feliz nesse sentido, no sentido de que, ok, quando tu faltares, eu tenho um tipo que cumpre nesse critério também.
e que esperamos todos que obviamente esteja em boas condições físicas e tenha um nível suficiente, não terá o mesmo nível do seu auge, pelo menos em termos físicos e de velocidade, mas será suficientemente bom para jogar sempre que Bednarek precisar de ser poupado ou não puder. A minha preocupação, isto não há nada a fazer e tu pensaste nisso também de certeza, é... E alguém ontem numa rádio qualquer estava a levantar essa possibilidade. Bom, então agora estão reunidas as condições para que Kivior possa ser desviado para a ala esquerda. Há lá Militão, não é? Pois, mas não estão, porque nós não podemos agarrar no nosso melhor central. E qual 2018? 18-19? Qual 2018 agarrar no nosso melhor central e fazer dele um lateral, que é porque tem que entrar aqui um moço de 40 anos. Não dá. Isso custou um campeonato. E, portanto, eu acho que Farioli não o vai fazer. E acho que o Tiago não chega com a aura que, apesar do nome, não é? Veja-se o de Young, também não chegou. O Pepe nessa altura de Militão, chegou com 35, 36 anos. É diferente. E chegou claramente para ser titular. Sim. Não havia outra possibilidade, ok? E eu espero que isso não aconteça desta vez. Opinião sobre a contratação, excelente. Era um dos locais, era uma das posições em que precisávamos claramente de ter alguém como alternativa. Os nossos centrais titulares são Bednarek e Kivior. Não há nada a fazer. Se Bednarek não puder jogar, eu acho que o Tiago será uma excelente opção. Quanto à equipa B, para mim é muito gratificante que ele tenha regressado e eu espero que ele seja relevante dentro destas condicionantes, porque é muito difícil tu teres um homem com a qualidade que ele atingiu, que passou tão discretamente porque tinha um problema de saúde, embora ele também não o soubesse. Acho incrível como é que o clube não o detectou, mas são outros 200, e passou perfeitamente despercebido e depois foi um dos melhores jogadores do mundo, não é? Portanto é um regresso que é bem-vindo, acho que está tudo certo, mas sem cláusulas de titularidade, por favor. Mas acho que Farioli também não vai muito por aí. Sim, esperemos que não. Obviamente que era uma posição que eu acho que o Porto tinha de reforçar, porque lá está o facto de Rosário ser sempre pronto-socorro, perde a competitividade que até tem dado a Alan Varela, e a Alan Varela até tem estado melhor. Acho, não sei se é forçosamente por isso, mas a concorrência é saudável e a Alan Varela não poderia ser visto apenas como o único 6 para jogar ali. Que outras posições é que se tu agora te dessem os tais... O Pablo tem estado 200 mil euros. Os 200 mil euros não deve chegar para grande coisa, mas deve chegar para... O Pablo tem estado muito bem. O Pablo tem. Como dizia um comentário, um nosso ouvinte no comentário no YouTube há uns vários episódios, ele, na altura em que estávamos a discutir Varela, Rosário, ele denominou-se Rosário sexual. E portanto continuo a achar o mesmo, vamos marcar mais golos e sofrer mais golos com Rosário, mas ele de facto para além de que é um jogador que transmite uma energia que a Varela não transmite, porque é um jogador diferente. Mas que outras posições é que eu acho, não sei se o Porto vai contratar mais um ou dois jogadores, não fazem, se eventualmente não vai contratar mais ninguém, mas eu acho que vai. Se tivesses de escolher, onde é que apostavas as fichas a nível de posição que achas mais premente a reforçar? Quantas fichas é que temos? Não teremos muitas, até porque eu acho que o Porto é que duas posições. Eu diria duas posições. Eu diria que era a lesão do Luke, e depois, na minha opinião, eu acho que o Porto precisa de um médio. Para ser uma alternativa viável ao Fraolt. Isso é muito interessante. Lá está, na mesma loja. Vitinha. Não percebi. Mas Vitinha, pode vir. Mas eu acho que o Porto precisa de um médio, porque falhando Fraolt, eu acho que o Porto vai perder. Falhando, imagina, uma lesão, uma suspensão num jogo importante, etc. Eu acho que lá está, Gabriel e Rodrigo Moura nunca vão ser utilizados ao mesmo tempo. Rosário ali não me parece que seja a opção mais interessante, e portanto se fosse eu preferia reforçar com um médio com boa qualidade, dentro do que certamente as listas de scouting do Porto têm. Não digo... Um médio
Já tu não consegues substituir o Frollo. Não digo para substituir, mas digo para estar já na antecâmara para estar a lutar pela posição. Aquela capacidade, aquilo é inato. Sim. Dificilmente vais encontrar alguém que transmita o mesmo. Em termos físicos, Rosário é o mais próximo que poderás ter, em termos de imposição física, não de transporte no plantel. Mas eu não queria mais um médio. Se me dessem 2 fichas, eu não queria mais um médio. Era para um extremo? Não quero um extremo. Queres um lateral esquerdo? Quero um lateral esquerdo. Claro. Quero um avançado e um lateral esquerdo. Quero um avançado porque o Diogo não joga mais esta época e Gul e Samu é curto para mim. Precisava de um avançado. Se pudesse estar entre os dois nas características que cada um deles tem melhor, e queria um defesa esquerdo. Não me parece que o extremo, que é muito falado, oportunidades de negócio são oportunidades de negócio, não é? Claro. Se eu consigo trazer um miúdo de 17 anos Sim. por 10 milhões ou 11 milhões e depois ele vai crescer, qual for o da vida, pois muito bem, façam-no. Mas isso não é uma necessidade que eu deteto no plantel, se calhar o treinador sim. Até porque creio que nas poucas vezes que precisarmos de um quarto extremo, Alarcón vai dar conta do trabalho. Aliás, ele tem crescido. Sim. E ontem tem um remate para Contumil, mas falha um gol que foi uma pena que não tivesse ido 2 centímetros para dentro da baliza, porque ele merecia e ele tem entrado bem. Acho que chega, mas eu preciso de uma alternativa ao Moura. E bem sei que Pablo Rosário pode ser defesa direita e, portanto, Martim pode jogar à esquerda, que Zaidu vai voltar em alguma altura do cano, e é isso que me preocupa também, não é? Eu preciso de... Estás pela Nigéria, claramente. Eu estou pela... Mas isso... Não, eu estou por Moçambique. Claramente, e já agora um grande shout-out aos Mambas e a todos os moçambicanos que fizeram história já. Sim. A primeira vitória e, mais do que isso, a primeira qualificação já garantida, porque isto, sabes que as grandes nações, uma vitória chega. Qual Fernando Santos com 3 empates e não vão ganhar a CAN porque não têm qualidade para isso, mas passam a fase de grupos pela primeira vez com a primeira vitória numa fase final do CAN. Moçambique nunca tinha conseguido. Mas dizia, aí sim, acho que é esse o ponto mais fraco do plantel neste momento, porque nenhuma das alternativas, eu ainda acho que a melhor alternativa ao Moura é mesmo o Martim, que faz aquele lugar com tranquilidade, mas acho que podíamos fazer upgrade aí. Subir o nível. Aliás, diz-me, tu achas inclusivamente que podemos fazer upgrade logo no 11 inicial, porque nós não queremos uma alternativa ao Moura, queremos um defesa esquerdo. Não é? Sim. Tu preferias ter outro titular. Eu preferia, sim. Mas o que é que queres que eu te diga? Sim, mas quem? Sei lá, não faço a mínima. Não tenho mais coisas para fazer do que andar a ver listas de jogadores. É verdade. Mas podias ter uma ideia, vá. Não. Vamos assim, ajudar as pessoas, vá. Não, quer dizer, se tivesse vindo o Lelo... não era? Que perda. É verdade? Não concordas? Concordo plenamente, okay. Concordo muito. Uma pena zero. A custo zero. É isso. Perdemos assim, de repente, foi o nome que me lembrei. Agora, certamente que os scouts desta vida no Porto fazem esse trabalho e é por isso. Mas era a posição que eu reforçaria e provavelmente até antes e já agora, avançado, Liga Portuguesa, se tivesses que contratar um avançado na Liga Portuguesa... Contratava o Zabiri ontem. À frente de Cleiton ou Pablo? À frente de Pablo, sim. Agora, quando tu me dizes Cleiton, é uma chatice, porque Cleiton é precisamente o perfil. É ali qualquer coisa entre Gul e Samu, mais... nem te consigo dizer... Não, mais para Samu, porque tem mais gol do que Gul, e era um perfect fit, um match perfeito ali. Mas em termos de potencial, Zabiri. Sim. Com uma vantagem neste momento, que era um perfil muito diferente de qualquer dos nossos 2 avançados. Portanto, era mesmo uma terceira possibilidade. Mas se tu me disseres, não, nós queremos ser campeões e ganhar a Liga Europa este ano, portanto, meu amigo, está aqui a tua ficha para gastares no avançado, Cleiton.
Mas depois contratem Zabiri. Fica para Vilas Boas, contrata Zabiri. Fica para 26, 27. Silva, este é o último programa de 2025. Não é que tínhamos feito muitos em 2025. Fizemos, aliás, na melhor parte do ano que estamos aqui a gravar para o Porto. Não é coincidência. Não é coincidência, certamente. Que, por exemplo, até João Costa, a partir daqui, sempre a contribuir para mais vitórias no Porto B, a partir daí. Eu sei que tu e você e a malta acha sempre que lá vem este gajo. Mas factos são factos. Nós, depois isto espalhou-se. Mas, tanto quanto me é dado saber, nasce aqui, não é? O Andorinha, o efeito Andorinha, não é? Que é esta coisa de tu quando jogas, o Porto B ganha. E curiosamente, o Porto B no último jogo perdeu. E não eu pensei que acabou. Eu não estava a ver o jogo, não consegui ver do início e disse, pronto, pá, acabou. Acabou o efeito. Foi aqui que acabou. Disse, não, olha que o Andorinha não está a jogar. Uau! Portanto, é claramente o efeito Andorinha nasce aqui, é verdade. Olhando para o ano, foi um ano difícil, até com perdas importantes, já vamos falar sobre isso, porque Jorge Costa, Pinto Costa, mas a primeira parte... Foi um ano tramado para se chamar Costa, de facto. Verdade. Sou Costa do Novo Rumo. Não, mas já se safou. Esse está, não sabes, hoje não é dia 30. Não estive com ele ontem, está ótimo. Está ótimo. Mas a primeira parte do ano, até com a chegada da Anselmi, um abraço aos adeptos do Botafogo, boa sorte. O ano ainda começou com o Vítor Bruno, ainda teve, lembra-me, José Tavares, não é? No comando técnico num jogo, creio que é o Olympiacos, não é? Não, Santa Clara. E sim, é esse jogo Santa inacreditável. Clara, ele, qual João Henriques, foi para a conferência de imprensa dizer, não, sim senhor, interrompemos aqui uma série de derrotas e empatámos em casa com Santa Clara, então começamos a subir. Esse o jogo do penalti, não é? Penalti falhado e tudo isso, já com o Anselmi na bancada. Depois veio o Anselmi, que se revelou um flop tremendo. O Mundial de Clubes, que há pouco falávamos, terminou de uma forma desastrosa. No campeonato voltamos, isso é verdade, a lutar pelo terceiro lugar até ao fim contra o Sporting de Braga, pelo menos conseguimos essa pequena consolação, mas depois, a partir de julho, o paradigma mudou e tivemos uma segunda parte de 2025 muito, muito positiva, com muitas vitórias, pouquíssimos empates, pouquíssimas derrotas, e estamos aqui todos inchados e contentes e esperançados para a primeira parte de 2026, que seja, claro, de conquistas e de momentos importantes na história do Porto. 26 tem tudo para ser para fazer uma primeira parte do ano alegre, não é? Por oposição ao que foi 2025. Mas eu devo-te dizer que nós que só nascemos na parte boa, não é? Sim. Como tu dizias há pouco, teria sido muito mais divertido ter feito isto. Garanto-te, durante todo o Anselminator period, não, durante toda aquela travessia do deserto, com momentos, confesso-te, que me davam esperança. Sim, eu fiquei muito desconfiado no primeiro jogo de Anselmi no Partizan? Contra o Partizan? Foi Partizan? Creio. Nós não tínhamos uns israelitas quaisquer no grupo, não foi? Tínhamos, mas esse jogo foi não sei, é um jogo que nós ganhamos. Sim, fora, gol de Nico Gonzalez, isso lembro-me, mas tenho ideia que era Partizan. Ou então jogamos contra esses israelitas em Belgrado, por causa da... Eu acho que se tivesse sido o Partizan tínhamos perdido. Porque foi o pior jogo que eu me lembro de ter visto o Porto fazer. E olha que eu vi o Matias a jogar à bola, não é? E o Vinha, por acaso, um jogador importante. Portanto, mas depois houve momentos em que para já gostava daquela proposta, mas correu tudo muito mal. Correu tudo muito mal e felizmente o presidente e a estrutura, a direção, usou aquele primeiro ano de mandato quase para corrigir.
as coisas e aparentemente para as corrigir bem. E já agora não só na escolha do treinador, e eu acho que isto faz parte da história do ano que estamos aqui a balancear, que é não só a nível do treinador, mas a nível da própria estrutura, porque Zubizarreta desaparece, não é? Jorge Costa assume que eu passei meio ano a dizer, mas porquê que é este o papel? O papel deste moço é reclamar com os árbitros, não pode ser, não? Assume um papel diferente e tudo, infelizmente, durante pouco tempo, e tudo melhorou. Agora, nós vamos ter uma entrada em 26 muito decisiva no que diz respeito ao campeonato, à Taça de Portugal, obviamente decisiva, porque vamos receber o Benfica em mais um jogo que eu espero que o Mourinho ganhe perdendo. Até pode ganhar empatando, depois nos penaltis a gente resolve. E eu acho que se Mourinho empatar no Dragão, ganha mesmo. É uma vitória para ele, como vimos no jogo do campeonato, embora eles estejam numa fase diferente, mas acho que é mesmo. Mas sobre isso falaremos na sua altura. Mas é um mês muito duro. É um mês duro. Não é mais duro do que foram outros. Aliás, tu há bocadinho estavas a dizer, não é? Nós jogamos com o Santa Clara e temos 10 dias para ir de estágio. Sim, são 10 dias entre o jogo de Santa Clara e o jogo do Benfica. O que até é estranho neste campeonato, neste calendário do Porto. Obviamente que isso nunca... Antigamente falava-se muito, teve muito tempo sem competir, ou às vezes depois compete demasiadas vezes. Obviamente que isso é um fator que vai pesar. O Benfica vai... o Porto tem esse interregno por causa da taça da Liga que não joga, mas obviamente que são muitos dias sem jogar. Espero que sejam aproveitados da melhor forma para retemperar forças e para... Se me dessem a escolher, preferia, não é? Prefiro não jogar do que fazer jogos, e inclusivamente jogos que serão seguramente intensos. Se for será intenso, se forem 2 então serão mesmo muito, muito intensos, mas isso é uma conta de outro rosário que não o Pablo. É lá com eles. Amanhem-se. Olha, estudassem. Sim. Não é? E perdessem com o Guimarães. Agora, que não é bom. Agora, não é um mês muito intenso, mas é um mês muito duro. Sim. É um Santa Clara fora, Vitória fora, Benfica em casa, Vitória fora. E depois há a questão de decidir a Liga Europa, não é? Sei que é ir à República Checa, receber o Rangers em casa. Ainda em janeiro, tudo em janeiro. São os 2 jogos. Então é um mês muito intenso. De sim, facto, principalmente a segunda parte. Sim. São muitos jogos. E aqui fazemos o círculo completo em relação ao início deste nosso episódio, que é, isto parece tudo por acaso, não é? Mas não é. A gente estuda disto de caraças. Que é a tranquilidade que a equipa te transmite, que eu espero que de facto não seja só uma impressão nossa na bancada, que é porque vai ser decisiva neste período. Vai ser decisivo para ir aos Açores, para ir a Guimarães, sem, eu não digo receio, sem aquele nervoso miudinho que nos era característico, e já não falo de Anselmi, só falo dos anos anteriores. Certo, porque Anselmi de facto eu acho que é a grande marca distintiva. Com Anselmi não havia muitos nervos, nós já sabíamos que ia correr mal e pronto. Mas era tranquilo. Certamente, mas a grande marca distintiva, eu acho, de Anselmi para Farioli é que os jogadores com Anselmi não sabiam o que fazer, e com Farioli sabem exatamente o que fazer, o que é o plano de jogo. Com Anselmi notava que havia sempre, para além daquelas trocas de posições durante todos aquelas Anselmi sempre que fazia uma substituição a equipa piorava, nunca tinha o dom de melhorar a equipa, e mudava 20 vezes durante o jogo jogadores que jogavam em 3 ou 4 posições durante o jogo. Aquilo foi de facto acho que precisamos de algum tempo até para daqui a 2, 3, 4 anos voltarmos a ver alguns jogos daqueles e perceber que foi de facto bastante duro. Ele também tinha precisado provavelmente 2, 3 ou 4 anos para o bem do Botafogo. Espero que tenha analisado isso. E eu acho que já disse, creio que já o disse aqui, o primeiro grande mérito de Farioli foi perceber que entrava numa casa com muitos cacos, muito partida, muito sofrida,
e ter determinado que vamos começar pelo básico. Isto vai ser relativamente simples, e ainda é relativamente simples. É simples. Mas mais do que não saberem o que fazer, que em alguma altura os jogadores já saberiam mesmo com a Anselmi, e eu acho que neste momento a nossa grande força é que os jogadores acreditam no que fazem. Ou isso, sim. Acreditam, eles mais do que eu conheço o modelo, este modelo adapta-se a nós. Certo, está aqui, é com isto, nós assim conseguimos ser campeões, conseguimos ganhar jogos, e isso depois passa a esta tranquilidade de, ok, pode nem estar a correr assim tão bem, mas vai acontecer, nós vamos continuar a fazer, vamos fazer tão bem quanto conseguirmos hoje e acabaremos por ganhar. Oxalá assim se mantenha. Até porque ganhamos em Tondela, portanto não temos muito com que nos preocupar. Pois é. Eu não estive cá depois disso. Sim, tu disseste, ganhaste. Fui banido, mas ok. Tu disseste que ganhámos em Tondela e estavas convicto então que o Porto seria campeão e portanto o Porto ganhou em Tondela, apesar da primeira parte na altura fraca, e que Farioli já tocou mais do que uma vez nesse aspecto. Estamos a caminhar para o final do episódio, vamos à última rubrica da semana, a última rubrica deste episódio, que é a memória da semana. Antes de terminarmos com a memória do Silva, que é de facto a memória mais impactante da semana, deixa-me só uma memória pessoal, mais pessoal, porque hoje é dia 30, dia 1 há treino aberto, e sempre que há um treino aberto já começa a ser um bocado tradição os treinos abertos no Dragão. Foi interrompida, depois voltou, já o ano passado houve com o Vítor Bruno. Ainda me lembro do Vítor Bruno a cantar Denis Gul. Foi seguramente o ponto alto da sua passagem como treinador principal do Futebol Clube do Porto. Não, o ponto alto foi Supertaça. Claramente. Sim, claramente. E ter ido à Madeira jogar para passar para a frente do campeonato. Sim. Mas tirando isso, eu ainda sou do tempo, já pesa, em que uma resma de papel custava a pena, em que dava para ir ao campo número 2 ou das Antas por trás do estádio e ir ver os treinos. Eu na altura o último treino que vi assim foi em 99, depois do Porto perder na primeira jornada contra o Boa Vista. Numa época depois desse ano será o Sporting campeão. Foste lá tirar pedras à equipa. Não foi, mas por acaso lembro-me, fui com o meu avô. E ele atirou pedras. E ele mandou a boca ao Rui Barros na altura. Porque, então pá, perdemos este jogo, então o que é que se passou? Porque os jogadores chegavam e nós todos, os miúdos, estávamos lá, íamos todos pedir autógrafos aos jogadores ao parque de estacionamento, mas uma coisa assim super caótica. Às vezes falhávamos íamos a outro. Lembro-me que falhei o Domingos, ou falhei o Jardel, já não lembro qual deles é que foi que eu falhei o autógrafo, porque estava entretido a ter o autógrafo daquele excelente jogador chamado Rodolfo, que veio do Estrela da Amadora. Lembras-te? Lembro-me bem porque ele jogava no Estrela. Porque era Fernando Santos, contratou o Rodolfo, contratou o Paulo Ferreira, acho que foi esse o combo. Cheinho também. Cheinho ainda. Mas não é nesse combo. Mas Paulo Ferreira e Rodolfo vêm juntos quando ele devia ter trazido o Barotti, mas pronto. Exato. Mas só para destacar que de facto não é assim tanto tempo, estamos a falar há 25, 26 anos, em que os treinos eram todos abertos, havia uma liberdade total do contacto dos jogadores com as estrelas. Agora não, agora são tudo muito mais reservado, mas obviamente que se saúda esta iniciativa do treino aberto, poderia perceber perfeitamente o registro atual do futebol moderno. Mas, é verdade, pois, porque é verdade, não é? Esse contacto que se perdeu, eu nas Antas e no Porto não tive, mas tinha, olha, por exemplo, na Reboleira, embora fosse um nível diferente, portanto eles eram estrelas menores. Sim. Tudo bem, eles tomavam café, de facto, com a malta. Não é? Agora, tu achas que isso era... Porque eu vejo muita gente... positivo. Saudade, não, eu vejo muita gente dizer, porque que não promove? Tu achas que isso era possível?
É porque não é possível. Não é possível, não. Não é possível. Não... As pessoas iam era chato. Tirar fotos para era chato. autógrafos para o eBay. Sim. Sim. Não, é um mundo completamente diferente. Eu não estou, só estou a dizer que havia esse lado, lembro-me disso. Mas o próprio adepto era diferente. Não é? E o próprio, claro, era um adepto menos instagramável. E menos intrusivo. Pronto, era aquilo. Depois eles iam lá treinar e já estava. Víamos o treino, ficávamos maravilhados a ver quem chutava, quem driblava melhor, quem fazia isto. Claro, mas também havia uma liberdade em relação a isso, sem medo grande de grandes espionagem, digamos assim, em relação aos adversários, porque lá está, também havia muito menos formas de analisar. O mundo mudou completamente, o futebol mudou. Pronto, fica só este apontamento. Mas é um desafio interessante para os clubes, e não são só os clubes de futebol, são as instituições que têm estrelas, de uma maneira geral, e o futebol claramente tem, de encontrarem as novas formas, as novas fórmulas de permitir esse contacto. Nós já tivemos o privilégio de ter aqui o João Costa connosco, não é? Num formato que é digital, que é moderno, podemos dizer, não é? Que está mais ou menos na berra. Como dizia o outro, quero um café e vou ali fazer um podcast, na boa. Já tivemos essa possibilidade e eu acho que cabe aos clubes reinventarem-se também nesse contacto mais próximo entre as suas estrelas e os seus adeptos, em seu próprio benefício. Até porque há uma vertente de negócio nisso, já agora. Em tudo. Mas tranquilo, tudo bem. Como eu te dizia no início, cá está. O adepto pode quase tudo porque é o único que está lá por paixão e ainda paga por cima. Portanto, estará disposto a continuar a pagar pela sua paixão, dentro do limite razoável e das suas possibilidades, para ter esse contacto mais próximo, mas de uma forma que não seja completamente plástica. Não é uma máscara, não é um faz de conta, é... As fórmulas, o Porto, o mandato de Vilas Boas começou com algumas coisas novas nesse campo, os Lucky Fans, que eu não sei se continuam, se não continuam, mas não sei se essa é uma boa maneira ou não, mas é preciso devolver aos Pedros desta vida esse contacto próximo, porque os netos precisam de ir com os avós, mais do que para a bancada do Dragão, precisam de os ver de perto, porque é isso que vai fazer-nos perdurar e eternizar. Aproveita essa deixa para ir à memória da semana por causa desse trabalho de Vilas Boas, que prolonga para a forma como o Porto e esta direção têm preservado a memória e têm tratado quem nos tem deixado, nomeadamente este ano foram duas figuras super relevantes da história do clube, mas obviamente estamos a gravar numa semana em que passou o 88º aniversário de Pinto da Costa. Há 2 dias. O mural foi construído, não é um mural, é um... como é que se chama? Memorial. Estou um bocado disléxico, mas o memorial no Dragão, com tudo o que foi deixado pelos adeptos no dia, nas horas seguintes ao anúncio da morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, e eu gosto desta forma como o Porto, apesar da forma bastante, não digo ríspida, mas foi bastante quentinha a eleição, não é? Da forma como o Vilas Boas chegou a esta nova direção, como foi o ato eleitoral, mas mesmo após Vilas Boas ter tomado posse, o tratamento institucional e a forma como o Porto tratou toda a memória e como continua a tratar, acho que isso é quase exemplar, porque há pouco que se pode atacar, e este tratamento, acho que o Porto, e nós aqui temos esta rubrica, a memória da semana, eu acho que o Porto, enquanto instituição, para além dessa modernização que tem de fazer, acho que é importante sempre preservar a memória e preservar a memória do clube, nomeadamente com as pessoas que são o grande património do clube, adeptos, mas principalmente quem ao longo de vários anos, e estamos a falar da figura maior da história do clube, deu de si, e acho que fica... não só nas redes sociais, mas fica muito bonita a forma como o Porto tratou disso do estádio, e as pessoas aderiram em massa. É uma forma, porque podia ser uma coisa assim mais, um post nas redes sociais, uma coisa assim mais ligeira, en passant, e a coisa dava-se, mas acho que é bastante bonita a forma como o Porto e esta direção trata a memória.
Eu acho que têm sido exemplares. Têm sido exemplares, aliás. Vilas Boas, e eu, nesse aspecto, estou à vontade, porque nunca fui propriamente, olha, ao contrário do que acontece com o SAMU, não foi nenhum cheerleader do presidente. Faço uma análise mais ou menos fria, e acho que é fria, porque racional. Não? Acho que é perfeitamente exemplar a maneira como... e foi anunciada. Isto é, Vilas Boas deixou muito claro desde o primeiro momento que não iria atacar a memória, o feito, a história de Pinto da Costa, nem durante a campanha, nem durante o ato eleitoral, nem posteriormente, nem na resposta, nem em resposta aos múltiplos ataques de que foi sendo alvo. Sim. Por parte do próprio e do seu séquito. Antes, durante e pós-eleição. Pós-eleição. Sim. Pós-eleição. Sim. Até à sua morte, incluindo um livro. Sim. E manteve sempre essa postura exemplar. Acho que o clube teve um tratamento exemplar na altura das cerimónias fúnebres de Pinto da Costa, em que Vilas Boas fez questão de não aparecer sequer, até porque era um desejo expresso pelo falecido, pelo presidente, nesse caso. Ele é a minha figura, Pinto da Costa, é a minha memória da semana por motivo óbvio. E nós estamos numa fase em que andámos a expulsar. Como eu te disse quando falámos sobre isso, há aqui alguma hipocrisia implícita nestas coisas de expulsões de sócios, que está tudo muito bem, porque se infringiram e se prejudicaram o clube devem ser, está tudo muito bem, não quero criminosos a sócios do meu clube, está ótimo. Ao mesmo tempo que incensamos a memória de alguém que, porque, e já agora isto, eu não sei se há elementos agnósticos ou ateus no que diz respeito à religião do futebol, ou até satânicos, incluindo benfiquistas e sportinguistas, que podem ver o Canto do Porto, mas eu acho que era importante nós percebermos que temos para Pinto da Costa um patamar de julgamento moral, que seja, completamente distinto. Pelo tanto que nos deu. É quase como julgar o nosso pai. Nós podemos saber que há coisas que estiveram erradas e provavelmente, dependendo de quais coisas, não o amamos menos por isso. E então é o homem que transforma o Porto, é o homem que dá modernidade ao Porto, também é o homem que impede que o Porto seja mais moderno hoje e que por isso houve maturidade dos adeptos da forma como houve, claramente. Se calhar demasiado tarde. Sim, foi quando. Para mim que sim, eu também. o admiro profundamente em muitos aspectos, tenho pena que ele não tenha tido a maturidade de o fazer por si antes. Mas ok, o clube teve a maturidade de fazer esse caminho, mas é indelével. Jorge Nuno Pinto da Costa será sempre e para sempre uma figura única, mítica e amada pelo Futebol Clube do Porto enquanto instituição e pelos portistas, embora obviamente não seja isento de culpas e pecados e pecadinhos. Sabemos muito bem. Desculpem lá, vamos continuar a gostar muito dele. E assim, estamos a chegar mesmo ao final deste último episódio do Canto do Porto de 2025. Regressamos em 2026, já depois, obviamente, do jogo frente ao Santa Clara, que é logo a primeira pedra no caminho de Farioli e da sua equipa. Obrigado por terem estado desse lado. Silva, um bom ano para ti. Um bom ano para ti também, um bom ano para todos os que têm a paciência de nos ir ouvindo. Sim. E para todos os portistas, não portistas, para todo o mundo, paz aos homens de boa vontade e fim da fome. Eu estou a treinar também ao mesmo tempo para ser Miss Portugal. E acho que tens todas as condições para vingar nesse capítulo. E isso já sabes, pede ao Samu alguma ajuda no que queiras, por certamente que ele te vai dar. Um abraço a todos, bom ano, obrigado por terem estado desse lado e até ao próximo episódio. E já sabem, se é Canto do Porto, é provável que dê golo.